Pessoal, boa noite. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos a essa conferência de encerramento do sexto encontro de pós-graduação em Filosofia da UFMG. Hoje nós vamos, então, encerrar as atividades que nós tivemos até agora e temos o prazer de contar com o professor João Batista e a professora Michele aqui conosco. E eu vou, então, fazer uma breve apresentação dos nossos convidados que já autorizaram aqui a gravação. E logo em seguida eu vou passar a palavra para a professora Michele, para que ela possa, então, agraciar-nos com a sua conferência. Bom, começando pela professora Michele Bobsin Duarte, doutora em filosofia pela PUC-Rio, na linha de pesquisa em filosofia e a questão ambiental, professora colaboradora do programa de pós-graduação em filosofia da UFRJ e membro do corpo editorial da revista Anunciação, que é um periódico acadêmico. Tem interesse na pesquisa de temas do pensamento decolonial, do grupo Modernidade e Colonialidade, do pensamento ameríndio e do pensamento africano. E ela é membro do GT Hans Jonas, da Ampof e CNPq. E o nosso outro convidado de hoje é o professor João Batista Farias Júnior, que é doutor em filosofia pela Universidade Federal de Goiás, com o período do sanduíche na Universidade de Coimbra. Ele é editor-chefe da revista acadêmica interdisciplinar Cadernos Cajuína, professor efetivo do Instituto Federal do Piauí, e em 2022 ele publicou seu quarto livro autoral com o título Tempo, Espaço e Condição Humana, e atualmente ele é membro do núcleo de pesquisa Hannah Arendt, da UFPI, e também membro do GT Hans Jonas, da Ampof do CNPq. Então, agradeço mais uma vez aos nossos convidados por estarem aqui conosco nessa noite. Passo a palavra para a professora Michele Bobsin e desejo que todos aproveitem essa conferência de encerramento intitulada O Tempo que nos Resta, Regimes Temporais no Capitalismo e no Antropoceno. Bom, então tá bom. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente a organização do evento, a Lenise, que foi muito querida, nos convidou. Bom, eu vou tentar, assim, trazer de modo condensado algumas coisas que eu venho pensando e algumas coisas que eu já pensei também, inclusive parte de uma pesquisa que eu fiz no doutorado, mas eu acho que dialoga um pouco com o tema proposto, né? E com essa ideia também, né, de um tempo que nos resta, regimes temporais, como a gente pensar essa relação do capitalismo e do antropoceno, né? Então eu quero trazer três pensamentos que talvez sejam um pouco diferentes, não exatamente, mas assim, eu acho que eles convergem nessa questão, né? Então, essa reflexão que eu vou trazer para vocês, eu vou ler um pouco eu vou falar, espero não me perder, porque quando a gente começa a falar e passa o tempo, né? Acaba que a gente perde um pouco a noção do tempo, mas assim, a ideia da minha fala é apresentar o que eu vou chamar de questão da temporalidade orgânica no pensamento de Jonas, né? Na verdade, a temporalidade orgânica, o Jonas ele vai entender como uma dimensão interna inerente a todos os seres vivos. Então, eu vou fazer uma breve apresentação disso e vou tentar fazer um link dessas temporalidades orgânicas do pensamento do Hans Jonas com a ideia de Tuluceno, né, que é uma proposta que a dona Haraway ela vai trazer como alternativa à ideia de antropoceno. Mas antes disso, eu quero também trazer a ideia de capitaloceno, que é uma ideia desenvolvida pelo Jason Moore, que é um sociólogo, e a dona Haraway ela se aliou, né, ao Jason Moore nessa ideia. Seria uma ideia de pensar algo mais preciso do que a noção de antropoceno, né? Que ela, enfim, os dois problematizam essa ideia, né? Embora a ideia de antropoceno, né? A noção de antropoceno, que é uma realidade que está acontecendo, seja muito útil, eles vão problematizar isso, e eu acho que é interessante para discutir, né? Para a gente ficar sabendo que existe essa problematização mesmo dentro desse campo que concorda, né, com essa proposta.
Então, eu vou começar aqui brevemente apresentando para vocês o que o Jonas entende como uma temporalidade inerente a todos os seres vivos, né? Bom, eu vou ler aqui uns trechos, outros trechos eu vou comentando, e aí a gente conversa no final. Para o Hans Jonas, todos os seres vivos, eles participam do fenômeno da liberdade. Então, é importante a gente entender isso para entender essa questão de uma temporalidade própria dos seres orgânicos, né? Então, é algo quase curioso dizer que todos os seres vivos participam da liberdade, né? Mas o Jonas, ele vai entender a liberdade como uma capacidade de perceber e agir no mundo, e nesse sentido, então, tudo quanto é coisa viva teria liberdade, mesmo uma bactéria, mesmo seres simples teriam essa, né, uma espécie de liberdade, porque esses seres, eles têm essa capacidade de perceber alguma coisa fora de si, né, e agir em relação a isso. E a ação básica de existência, o Jonas, ele vai apontar, né, o metabolismo como sendo, então, assim, esse primeiro passo da liberdade, esse primeiro vislumbre, né, e manifestação da liberdade no mundo. Então, o Jonas, ele, obviamente, ele vai compreender que a liberdade, ela não é algo exclusivo, não seria atributo de um ser racional, que tem o poder de se autodeterminar, né? Até uma autodeterminação que independe do meio circundante, enfim, que seria algo da ordem do espírito, que não se relaciona com a materialidade. O Jonas não vai entender dessa maneira a liberdade. Ele é de liberdade, que vai compreender, então, eu vou ler aqui o que ele propõe como liberdade, né? Então, ele vai compreender a liberdade como um modo discernível de ser, isto é, uma maneira de executar a existência, que ela é distintiva do ser orgânico. Fim de citação. Então, essa ideia de uma distinção própria do ser orgânico, né, que ele vai entender que é uma maneira de existir, que é uma maneira de ser, de executar a existência, isso vai abrir todo um leque de possibilidade de interpretação do fenômeno da liberdade. E essa distinção do orgânico, ele vai colocar como uma distinção que vai se manifestar com um vislumbre de uma certa intencionalidade dos organismos em se manter na existência através de trocas com o meio circundante, né? Então, ele vai colocar que isso é muito distinto, né? Isso distingue o orgânico do inorgânico. Então, a intencionalidade, né, que é uma interioridade, ela se manifesta em tudo que é vivo, porque tudo que é vivo quer se manter na existência, quer continuar vivendo, né? Isso lembra até um pouco o Spinoza, né? Acho que tem aí uma relação, tem uma influência do Spinoza no Jonas, embora isso não seja admitido tão claramente, mas me parece que, pelo menos nesse momento inicial dessa ideia de liberdade dele, existe um certo encontro do Jonas com as ideias do Spinoza, mas, enfim, o Jonas ele vai propor, então, que tudo quanto é organismo possui uma identidade, então todos os seres vivos, eles têm que executar ações e perceber o entorno para continuar existindo, né, para agir em função de sua continuidade, e precisam metabolizar, transformar o que vem de fora para a manutenção de sua existência. Então, todo e quanto é ser vivo teria essa noção de exterior e de interior, portanto, teria uma noção de interno, né? Teria uma identidade de alguma maneira, perceberia, não sei se essa seria a palavra, mas os seres vivos, tudo quanto é ser vivo, ele teria essa noção dessa barreira que existe entre ele e o mundo, e aí, né, perceber as alteridades como algo diferente dele, né? Então, o Jonas vai colocar que sempre há uma intencionalidade do organismo, né? E sua preocupação em viver, né?
E aí ele vai também trazer a ideia que até mesmo os vegetais, né, toda a tendência vegetativa, ela, mesmo nos primórdios da vida, né, isso já manifestava uma certa consciência que foi evoluindo através do tempo. Então, o Jonas, ele vai entender que os seres vivos, eles são identidades que se relacionam dialeticamente com o mundo, né? E essa relação, essa estrutura dialética, eles chamam isso de estrutura dialética, é algo que vai permear, então, todas as características ontológicas da vida. E essa noção de um interior e um exterior vai resultar, então, que todos os seres vivos, ao se relacionarem com o mundo, eles vão se relacionar com o mundo basicamente em duas dimensões, né, ou horizontes, que o Jonas chama também, que os permitiria transcender além do seu momento atual. E aí, temporal, né? E esse horizonte temporal, ele é intenso, né? Ele é interior. E esse horizonte temporal, justamente, é o lugar, né, onde a intencionalidade ela acontece. E essa intencionalidade primeira, então, que seria a intencionalidade de permanecer existindo, né? E o espaço, então, vai corresponder à manifestação dessa intencionalidade com o mundo exterior, com o meio circundante. Então, ele vai entender, né, que como fenômeno, isso vai se manifestar na seleção feita pelos organismos em seus processos metabólicos, né, suas relações externas, e também, né, de uma maneira intensa nesse impulso, a intenção da continuidade na existência. E que isso vai, então, manifestar um certo senso de preocupação com o próprio ser, né, inclusive uma bactéria teria isso, né? E isso é interessante, né? Que esse senso de preocupação com o próprio ser, ele já abre uma dimensão de futuro, né? Já que se a vida, mesmo a vida mais simples, ela possui então essa dimensão intensa, né? Que projeta uma preocupação, essa vida, por mais simples que seja, então ela projeta um sentido de futuro, né? Então, mesmo os organismos mais simples, mesmo uma bactéria, estaria, então, dentro desse esquema de um tempo propriamente orgânico, de um tempo que ele é intenso e de um tempo que ele é interno, né? Então, por isso, eu fiz toda essa explicação sobre o que seria a liberdade no pensamento do Jonas, né? Porque é interessante a gente entender, né, que essa intensidade, essa dimensão intensa, ela é uma manifestação da liberdade, que mesmo que seja muito primitiva, né, nos seres mais simples, isso vai se manifestar em graus diferentes na natureza, né? Nos mamíferos, essa liberdade seria maior, no ser humano, né, seria o ápice desse tipo de liberdade, porque, enfim, né, consegue agir, perceber e agir no mundo de uma maneira muito elaborada, né? Então, o Jonas, ele vai entender que a liberdade, ela se manifesta em graus na natureza e tudo que é vivo desfruta de liberdade, que tudo que é vivo manifesta o fenômeno da liberdade, e a liberdade, então, ela é inerente ao processo de evolução das espécies, né? Que vai ser entendida, então, como uma relação dialética da vida, né? E a vida enquanto possuidora de matéria e mente ou espírito, né? É uma questão se a gente traduz por mente ou por espírito, né? Que no inglês o Jonas coloca mind, lá no alemão tá Geist, então, né? Tem essa questão, assim, eu acho que as duas palavras a gente pode trabalhar com elas para entender, né, o que ele está falando. Então, essa relação dialética da vida com o mundo, né, e essa vida que ela é matéria, ela é algo
que é intenso e que, né, a gente pode chamar de mente ou espírito, né? Essa relação desse ser com uma matéria do mundo, então, vai resultar em processo de evolução, né? Eu estou falando, gente, estou resumindo super assim, é bem mais complexo que isso para a gente ganhar tempo para seguir na argumentação, senão não dá tempo. Bom, então essa relação ela é dialética, né? E dialética na medida em que a liberdade ela vai se manifestar enquanto essa capacidade de perceber e agir, né? Que sempre vai estar em relação com um correlato de necessidade, né? O que o Jonas vai nos colocar, então, é que não existiria uma liberdade absoluta, né? E que a liberdade ela nunca seria, então, autodeterminada. Ela sempre estaria em relação, né? Toda essa manifestação de liberdade, seja ser humano, bactéria, tudo que vive, tudo que, né, respira, transpira, está sempre numa relação com necessidades específicas, né? Porque é matéria também. Então, o Jonas ele vai, né, conceber a liberdade como esse princípio de progresso e evolução da vida. Bom, então, para compreender, compreendendo a vida como um princípio de liberdade, né, que se manifesta de modo intenso e extenso, eu interpreto, né, na minha interpretação do Jonas, eu acho que os meus pares vão concordar com isso, que essa compreensão de vida do Jonas, né, como esse princípio de liberdade, ela reconhece, ela significa um reconhecimento da dignidade inerente a cada ser vivo, independentemente da sua complexidade. Claro que, né, quanto mais complexidade, mais próximo o ser humano se sente de determinados seres vivos, mas mesmo uma bactéria teria alguma dignidade porque é viva, né? Então, essa ideia, né, da dignidade de todos os seres vivos, ela é uma ideia muito bonita, né, mas ao mesmo tempo também nos coloca em alerta, né, sobre a questão da interferência demasiada que o nosso modo de existência está causando na dinâmica da natureza, né? Essa grandiosa dinâmica da vida no nosso planeta, né? Para o Jonas, ele vai entender então que a vida, né, a vida enquanto essa manifestação de liberdade, ela possui uma lógica interna, né, que visa fazer uma manutenção da existência, né, sempre nessa relação dinâmica com o mundo, e essa lógica interna, ela teria uma espécie de finalidade ou telos inerente aos seres vivos, né, interno aos seres vivos, que isso não é ditado de fora, né, é algo que seria uma finalidade que se realiza como a manifestação de uma força, de uma temporalidade interna, que está sempre em diálogo com condições materiais que estão dispostas. Bom, então para nós é um fato, né, que nós estamos suprimindo as condições materiais mínimas de existência de vários seres vivos, né, através do impacto ambiental que a gente está causando enquanto sociedade, né, e essa sociedade que vive sob a égide de um sistema econômico baseado na exploração insustentável da natureza, né, exploração até acabar com tudo. E um exemplo disso, assim, que eu gostaria de trazer para vocês, foi um estudo que eu, enfim, tive contato há algum tempo, mas até hoje me surpreende, né? Embora já seja bem mais divulgado atualmente do que na época que eu descobri isso, né? Que a gente vive a sexta extinção em massa, né? Que a aniquilação massificada da vida ela já é uma realidade, né? E aí vem, né, o link com a questão do antropoceno, né? E dessa vez, né, essa sexta extinção em massa, ela não é causada por eventos catastróficos naturais, né? E sim, isso está sendo impulsionado pela nossa ação, pela ação humana. Tem um estudo de um ecólogo da Universidade Autônoma do México, o Gerardo Gonzalez, que ele fez um dos maiores levantamentos e acompanhamentos de espécies marinhas na região litorânea do México, né? Ele fez uma medição entre 2001 e 2014,
e ele concluiu que 173 espécies de vertebrados foram extintos, né? E que isso, no estudo dele, demonstra uma aceleração impressionante do que eles estavam esperando que fosse a taxa normal, né, de extinção. E além disso também, né, além dessa questão dessa extinção em massa, nós estamos vivendo em um planeta em crescente aquecimento, embora, né, isso também faça, de certa maneira, parte do ciclo planetário, né, porque a última glaciação né, ela aconteceu e o planeta, desde então, ele está esquentando, né, mas a nossa atuação enquanto sociedade, né, o nosso modo de existência, né, o nosso modo de vida está acelerando essa situação de aquecimento com a enorme emissão de CO2, né, que nós lançamos todos os dias na atmosfera, né. Eu não sei se vocês ficaram sabendo desse dado, mas foi um dado divulgado no início do ano pela NASA, que os últimos 9 anos foram os anos mais quentes desde que começaram as medições em 1880. Então, é mais aí uma evidência, né, do aquecimento global, e que é uma realidade. Assim, esse ano de 2023 está extremamente quente e anormal, né? Acho que todo mundo está sentindo isso, né? E essa chuva que aconteceu em São Paulo no início do ano também, no início do ano não, em fevereiro, foi, eu acho, um dos maiores volumes de chuva registrado em poucas horas no litoral brasileiro, e, né, toda aquela tragédia, morreu um monte de gente, 40 pessoas. Então, são sinais, né, cada vez mais claros que nós passamos do limite, né? E nunca é demais lembrar que, além dessa aniquilação de outros seres, nós mesmos estamos ameaçados pelo nosso modo de existência. E esse modo de existência é capitalista, né? Então, além da ameaça existencial em um futuro que se aproxima, né, de uma não existência de humanos como nós conhecemos em um futuro próximo, né, nós também estamos esgotando a nossa saúde psíquica, né, porque tem né, todo esse aceleracionismo, né, aceleração externa que está consumindo, né, as nossas condições psíquicas de existência também, né? A gente não desfruta mais do tempo como desfrutávamos antes, né? Porque sempre tem que performar, tem que produzir, né? E essas são as demandas postas, né, pelo sistema que a gente vive, né? O sistema que nós estamos inseridos. Então, agora eu gostaria de trazer um pouco da questão do antropoceno e da problematização que o Jason Moore e a dona Haraway fazem disso, para a gente tentar, então, amarrar, né, com o Jonas no final. O uso do termo antropoceno para nomear a época em que nós, humanos, nos tornamos uma força que está alterando as condições terrestre, expressa todo o drama do nosso tempo. Eu vou ler uma parte aqui, gente, porque isso aqui não é do meu domínio, o Hans Jonas eu circulo bem, mas esse aqui é algo que é melhor eu me ater ao texto, senão talvez eu faça muita digressão. Como Jason Moore coloca na introdução de Antropocene ao Capitalocene, Nature, History and Crisis of Capitalism, aí cito o Moore, né, o Jason Moore, que é um sociólogo, ele vai falar: o antropoceno soa o alarme, e que alarme, mas não pode explicar como essas mudanças alarmantes ocorreram. Questões de capitalismo, poder e classe, antropocentrismo, enquadramentos dualistas de natureza e sociedade e o papel dos estados e impérios, todos são frequentemente enquadrados pela perspectiva dominante do antropoceno. Fim de citação. Que ele está colocando aqui é que existiria, então, né, dentro dessa ideia de antropoceno, um certo enquadramento de questões que são muito mais profundas e que tem a ver também com o sistema capitalista, e que muitas vezes a noção de antropoceno ela não deixa isso tudo claro como deveria estar, né? E que não seria, então, a ação de todos os humanos, né? O antropoceno o antropos, né? O ser, o homem, né?
não seria nem adequado usar mais homem para se referir à humanidade, mas o humano, o anthropos, como então sendo o responsável por essa situação, né? Só que isso é generalizar demais, porque existe, né, a gente sabe onde que isso começou e quem são os principais atores desse processo que está nos levando para o buraco, né? Então a gente não pode fazer essa generalização, né? Nesse sentido tem a crítica do Jason Moore e da Donna Haraway, né? A Donna Haraway, ela é aliada do Jason Moore, então na defesa de uma outra nomenclatura para essa época geológica que a gente vive, que seria então o Capitaloceno, né? É a época do capital, a era do capital. Ao invés de tratar o capitalismo, então, como um sistema econômico e de organização social, o Capitaloceno vai pensar o capitalismo, vou citar o Moore, como uma forma de organizar a natureza, uma ecologia mundial capitalista, multiespécie e situada. Fim de citação. O Moore, então, ele vai ressaltar que a pretensão dele com essa proposta de capitaloceno seria uma captura de um padrão histórico básico moderno da história mundial, como o período do capital, a era do capital, né? Então, essa ideia de que o ser humano, né, está agindo de modo destrutivo, deslocar um pouco essa ideia para atacar a raiz né, da questão, que na visão dele seria, então, o capitaloceno, né? Seria o capital, né? O modo de vida capitalista, porque a gente não poderia, então, incluir indígenas, ribeirinhos, quilombolas, no mesmo barco que as sociedades industrializadas do norte, né? Me parece bem interessante essa ideia, por isso que eu, né, gostaria, eu trouxe ela para vocês, né, para a gente conversar um pouco sobre isso. Bom, então, ele vai colocar que essa ecologia mundial, ela não seria a mesma coisa que uma ecologia do mundo, né? A ecologia que o Moore está se referindo, ela não deve ser entendida como uma ecologia da natureza, nos moldes que a gente entende ecologia, mas antes uma ecologia do oikos enquanto casa. E aí, nesse sentido, né, essa ecologia ela vai se referir à relação criativa e multifacetada de transformação de ambientes pelo ser humano, de transformação da sua própria casa, né? Num sentido de interação com o ambiente, e não essa ecologia que né, as ciências naturais estudam. Claro que também tem a ver com isso, mas ele está falando de um modo mais preciso em relação a essa transformação do ambiente pelo capitalismo, né? Transformação dos ambientes, essa transformação que ela é extremamente violenta e talvez não tenha volta, né? Algumas coisas. Bom, nesse sentido, então, ele vai dizer que nós estamos transformando, né, o ambiente de modo drástico pelo capitalismo, né? Contudo, como eu coloquei anteriormente, na visão do Jason Moore, esse nós, ele é compreendido de modo indiferenciado no discurso do antropoceno, né? E aí a gente teria que fazer alguma precisão teórica em relação a isso, né? Ele fala algo muito interessante que eu vou ler aqui para vocês, né? Eu cito o Jason Moore agora, ele fala o seguinte: o antropoceno contribui para uma história fácil, porque desafia as desigualdades naturalizadas, a alienação e a violência inscrita nas relações estratégicas de poder e produção da modernidade. É uma história fácil de contar, porque não nos pede para pensar sobre essas relações. Reduz o mosaico da atividade humana na teia da vida a um abstrato, a humanidade homogênea. Fim de citação. Então, é essa ideia, né? Que o antropoceno coloca tudo no mesmo barco, por assim dizer, né? E para o Moore, se nós nos debruçarmos sobre as causas dessa situação desastrosa, né, que nós chegamos a ela agora com, né, essa contemporaneidade do antropoceno, né, dessa era que nós vivemos, se a gente for, então, fazer esse escrutínio das causas, nós vamos nos confrontar com questões que remetem
as conexões que existiriam, então, entre a destruição ambiental, mas também a destruição ambiental com as relações de desigualdade, poder, riqueza, pobreza, né? Então, essas novas perguntas, elas surgirão, né, sobre essa relação, então, entre mudanças climáticas e sobre quem de fato tem o poder, né? E aí, indo mais além disso, quem de fato teria um trabalho valorizado, né? Quais as vidas que importam, né? Sobre esse tipo de coisa também teria que se falar se a gente for fazer uma investigação mais aprofundada sobre as causas, né, dessa situação que nós chegamos agora. Vou fazer mais uma citação do Moore. Ele fala o seguinte: classe, raça, gênero, sexualidade, nação e muito, muito mais podem ser entendidos em termos de sua relação com toda a natureza e como essa natureza foi radicalmente refeita nos últimos 5 séculos. Fim de citação. Então, né, ele está falando aí dos últimos 5 séculos, nascimento do capitalismo, né, e, enfim, toda essa questão de opressão, né, da natureza, ela estaria relacionada com outras opressões, né, para ir um pouco mais fundo. Então, para esse pensador, o discurso do antropoceno, ele vai trazer como principal problema a relação humanidade-natureza. No entanto, essa história de humanidade e natureza, ele vai dizer que, né, isso esconde um segredo sujo. Essas são palavras dele, assim, ele fala um segredo sujo da história do mundo moderno, né? Porque esse conceito ele não deixaria isso tão claro, né? E aí vou citar ele mais uma vez. Ele vai falar: esse segredo é como o capitalismo foi construído, excluindo a maioria dos humanos da humanidade, povos indígenas, africanos escravizados, quase todas as mulheres e até mesmo muitos homens de pele branca, como eslavos, judeus e irlandeses. Da perspectiva dos administradores imperiais, comerciantes, plantadores e conquistadores, esses humanos não eram humanos de forma alguma. Eles eram considerados como parte da natureza, junto com árvores, solos e rios, e tratados de acordo. Então, explorados, né? Fim de citação. Bom, eu vou trazer então um pouco agora da proposta da Donna Haraway. A Donna Haraway, ela concorda com o Moore, né? Ela é uma aliada do Moore nessa proposta de capitaloceno, só que ela vai além da proposta dele e pensa uma maneira de sair, né, de um certo pessimismo, assim, de pensar, bom, é antropoceno ou capitaloceno, está tudo perdido, não tem mais o que fazer. Então, para sair dessa coisa meio pessimista, ela vai propor a ideia de Tuluceno, né? E esse nome é muito curioso, porque vem de uma aranha, né, que, enfim, eu acho que é Tulu alguma coisa, o nome da uma aranha lá do norte da Califórnia que vive nos subsolos e tal. E aí ela pegou essa imagem da aranha, né, do Naharo, ela é super criativa, né, e gosta dessas imagens dessas figuras, né, que ela vai chamar também de SF, que seriam a science fiction como um recurso, né, de pensar alternativas, de pensar novas coisas. E ela vai, então, propor essa ideia de Tuluceno, que se refere tanto à época, né, que nós vivemos, como também como uma forma de encarar essa época, né, uma forma de encarar o problema global anunciado pelo antropoceno. E para Donna Haraway, então, nós estamos vivendo em um período que vai requerer simpoieses, né, que é um termo que eu acho que até foi um neologismo que ela que inventou, né, teria um sentido mais ou menos de fazer com, né, e esse fazer com, então, ele se contraporia à ideia de autopoiesis, né, que seria, então, a capacidade de um sistema de se manter por si mesmo, né. Então, o Tuluceno, esse período em que nós, segundo a Donna Haraway, vamos nos confrontar com a nossa arrogância de 500 anos, né? Mas, ao mesmo tempo, é o período da oportunidade de fazermos alianças,
né? Então, essa ideia do Tuluceno seria né, essa ideia de que nem tudo está perdido, vamos fazer alianças e parentescos multiespécies. E aí ela coloca, né, parentescos multiespécies com aranhas, bactérias, árvores, né, e que então seria um momento a gente perceber diferentes formas de viver e morrer, né. E até ela tem uma frase muito engraçada que ela fala make kin, not babies, né? Que é mais ou menos como faça parentes e não bebês, né? É bem interessante, né? Essa proposta que ela faz, né? Porque ela vai valorizar, então, algo que ficou no pano de fundo, né, que seria as multiespécies. Se a gente for fazer esse link com o Ionas, né, com as temporalidades orgânicas, né, com o tempo orgânico, né, e que é individual, isso me parece que se relaciona um pouco com essa ideia dela de fazer parentes, de fazer alianças, né, e ela vai falar, então, que o Tuluceno ele é composto, então, por essas histórias multiespécies, né? E por histórias e práticas que pretendem, então, fazer aliados, fazer parentesco, né? Com outros seres vivos, né? Que não os humanos, né? E é muito interessante assim que ela coloca isso como uma proposta. Agora, como isso será feito é algo que eu me pergunto e eu acho super curioso, assim, né? Como que eu vou fazer, então, uma aliança com uma aranha, né? Bom, mas a ideia é boa. E ela vai colocar, então, né, que nesses tempos precários, né, o mundo ainda não acabou, são palavras dela, e o céu ainda não caiu, né? Então, ela vai falar que estamos em um jogo com o outro, né? E, ao contrário dos dramas dominantes do discurso do antropoceno e do capitaloceno, os seres humanos não são os únicos atores importantes, né? No Tuluceno, que seria essa nomenclatura que ela propõe. Nós humanos, a gente não é, né, então, os únicos, né? Existiriam aí outros seres que são capazes de agir. Então, a ideia é a gente estar, claro, nos preocupando e dando bastante atenção para essa ideia do antropoceno, do capitaloceno, mas a gente não sabe o que esses outros agentes também são capazes de fazer, né? Então, a ideia seria fazer alianças, né? Como, não sei, mas essa é a proposta dela, né? Enfim, ela usa a ficção científica, imaginação, né, para pensar essas coisas, mas me parece bem interessante, até por isso que eu trouxe isso como, né, algo para a gente pensar, né, para não ficar tão pessimista, né, sabendo que está acontecendo tudo isso, aí o planeta esquentando, né. Bom, e seria mais ou menos isso, gente. Eu falei para caramba, acho que até passei meu tempo, mas a ideia seria que, apesar da distância teórica enorme, né, entre o Hans Jonas e a Donna Haraway e Jason Moore, né, me parece que a ideia jonasiana de temporalidade interna dos organismos, né, ela nos ajuda, ela verbera de alguma forma nessa compreensão da necessidade de pensar a nossa existência em aliança com outras espécies, né? Com essa ideia de fazer parentesco com multiespécies, né? Que a Donna Haraway traz, né? E o Jason Moore, acho que ele é interessante para a gente também abrir um pouco o leque dessa compreensão de antropoceno e pensar nessas outras questões que ele nos traz, né? Porque, de fato, né, se a gente está na situação que a gente está hoje, né, por causa dessa exploração da natureza pelo sistema capitalista que a gente vive, né? Outros povos com outros sistemas eles não têm culpa de nada, né? Então, a ideia seria mais ou menos essa. Eu sei que talvez pode ter parecido um pouco desencontrado, assim, eu tentei fazer algum improviso, mas é isso que eu tenho para trazer para vocês, para a gente conversar. Obrigada. Muito obrigado, professora Michele, mais uma vez agradecendo a sua fala, a sua participação.
Vou passar direto para o professor João, e aí, ao final, a gente vai fazer o debate, tá bom? Professor João, a sala é sua. Obrigado. Gente, vocês me ouvem bem? Eu pergunto porque aqui está chovendo ainda, né? A conexão aqui do campus está bem estável. E aí, se falhar um pouco, né? Vocês me avisam que eu posso repetir, mas por enquanto está ok o áudio? Tá ok, tá ótimo. Tá ok. Então, eu começo, né, agradecendo o convite, né, para estar aqui. Agradecendo ao Daniel, né, a organização aqui da mesa, agradecendo a Lenise, né, que né, está, né, estudando na UFMG, que fez a ponte, né, com a gente, né, conversando, dialogando sobre um tema tão importante. Então, obrigado, né, a toda a comissão de organização do evento, especialmente, né, ao Daniel e a Lenise. E quero dizer, né, que é um prazer, uma honra estar aqui com a Michele, nessa mesa, e que também, né, gostei muito, estive ontem, infelizmente não pude assistir, verei depois o vídeo, né, com a professora Débora e os demais convidados, mas que eu pude ver a fala da Lília, né, no primeiro dia, que também é uma grande amiga, uma pesquisadora que nos inspira muito, né, que também faz parte do grupo Hansionas. E, assim, pessoal, eu vou, né, me ater assim, um pouquinho a um texto, é um texto que faz parte de uma obra que eu publiquei, né, recentemente, já no final do ano passado, com duas amigas, a Alexandrina Rocha e a Mariana Rubiano. É um texto sobre o tempo, né, mais especificamente sobre como o tempo que a gente vive tem produzido formas temporais que levam as pessoas a viver fora, né, digamos assim, do padrão estabelecido para uma minoria. Então, as pessoas têm vivido cada vez mais, né, dentro de temporalidades de exceção, e um dos elementos que leva as pessoas a viverem, né, a experienciarem o tempo de forma tão precária, tão acelerada, como a Michelle bem colocou, né, é a questão do capitalismo, né, e ele acaba forçando também a própria natureza a aparecer dessa forma. Então, assim, como questão inicial, né, como questão de método, eu devo, né, falar que eu estou partindo, né, enfim, de autores, de autoras que fazem parte de uma tradição filosófica, uma tradição de pensamento que, apesar de muito antiga, muito complexa e, digamos assim, incrivelmente diversa, ela ainda comete, né, enfim, inúmeros erros, né, é uma tradição que muitas vezes limita certas leituras, muitas vezes faz generalizações problemáticas, assim como tem posturas, né, muito monológicas e coloniais, né, no sentido de a gente está sempre pensando a partir de certos nomes, não de outros, a partir do padrão da vida humana, né, e não de outras espécies, também como a Michelle fala da alienação, né, que vocês enxergarem que existe aqui, né, que, enfim, por enquanto, né, ou muito tempo será intransponível a nós pesquisadores, porque a gente está partindo, né, de leituras na Europa, nos Estados Unidos, porque as pesquisadores e pesquisadores de lugares diversos, né, acabam não chegando às nossas mãos, né, na forma de livro, aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, possibilidades de diálogo que poderiam enriquecer, né, diversificar os pontos que eu costumo fazer, né, para os meus alunos, e de qualquer turma, de qualquer disciplina, né, quando eu vou ministrar a aula. Logo na primeira aula eu digo, olha, gente, a gente vai estudar aqui majoritariamente a tradição filosófica, né, mas com os gregos, se desenvolveu na Europa, né, e com os colonizadores, né, invade, digamos, tradição em outras tradições. A gente precisa ouvir essas outras tradições, se a gente quer, de fato,
pensar em formas alternativas. Feito isso, eu vou me ater aqui ao texto agora. A nossa experiência tem uma tecnologia, tem especialmente não só as vidas humanas, mas também as vidas não humanas do grande capital, né? Tanto que a gente chega ao ponto, né, de termos, então, uma nova era geológica, como Michele já colocou, né, ou que seja o antropoceno, o capitaloceno, o Tioluceno também, na lei propõe, o termo que a gente utilizar, que a força humana agora, né, o poder humano transforma a realidade, a geografia, na geologia do nosso planeta. Então, diferentemente de né, a realidade, digamos assim, hoje em dia, essas graças, né, tudo, a tecnologia, né, acabam começo do Limberg para entender essa questão do tempo. Retomando alguns elementos da Michelle, civilização, né, não é qualquer, digamos assim, homem, né, entre aspas, que está na vanguarda, né, dessas forças destruidoras, né? Não são os povos tradicionais, os mais pobres, não são, né, os cidadãos de países que estão sendo explorados, né, constantemente, mas uma pequena elite que realmente tem produzido, né, as grandes devastações. E o Galimberti diz o seguinte, cito, né, toda civilização é definida pela experiência que faz do tempo, uma experiência que oferece o horizonte a partir do qual torna-se compreensível o modo de pensar e o sentido do agir dessa determinada civilização. Pela mesma razão, toda passagem de civilização comporta uma mudança fundamental na intuição do tempo, pela qual o tempo pode ser pensado como esse fundo simbólico a partir do qual toda civilização se torna compreensível, né? Fim de citação. Então, querendo ou não, a gente precisa compreender esse nosso tempo, né? Compreender, então, esse tempo para nos compreender e, sobretudo, né, entender o que nós estamos fazendo, pegando uma frase tão importante da Hannah Arendt, né, que ela dizia que o grande propósito dela era entender o que a gente estava fazendo. Então, a gente precisa entender, sobretudo, por que os efeitos que a gente tem percebido, né, das nossas ações, sejam as mais diversas, né, que a gente possa citar, são os mais nefastos que podemos imaginar. Então, esse é o ponto de partida, né? Realmente compreender o tempo, né? A temporalidade que a gente vive atualmente, em prol de entender o que a gente está fazendo e o que é possível fazer com esse mundo que a gente tem encontrado. Volto aqui para o texto, né? Essa sugestão de Humberto Galimberti é, afinal, o mote que assumimos neste livro, né? Que é o livro que eu citei para vocês, né? Se chama Temporalidade de Exceção. É compreender a nossa civilização, né? Entre aspas, a partir dos fluxos e temporalidades que estão agora, né, funcionando aqui na nossa sociedade. Os fluxos e temporalidades que envolvem diferentes sujeitos nos diferentes locais do mundo globalizado, ainda que encontrem resistências e dissonâncias, têm operado uma acelerada transformação das experiências de viver, né? Aqui numa compreensão mesmo biológica, como a Michelle colocou, né? O que a gente tem visto se acelerar não são só as nossas rotinas, né? Não são só as nossas atividades sociais, culturais, etc. O próprio organismo, né? O próprio metabolismo, ele está acelerado, né? Ele vem se transformando de modo que o seu consumo, né? É cada vez mais forte, né? Mais degradante e, né, as consequências quanto a isso a gente ainda está por ver, né, as piores consequências. De modo que a aceleração da técnica, né, a aceleração da tecnologia, passou a ser a principal figura condicionante dos corpos, das subjetividades, das sociedades e mesmo de toda a natureza.
Então, é um tipo de situação, né, em que a influência da tecnologia na nossa vida, ela não encontra mais limites, né? Afeta não só os seres humanos, não só as pessoas que vivem, né, nos grandes centros urbanos, mas todas as pessoas que vivem, né, mesmo nas cidades mais longínquas, mesmo naquelas formas de compartilhar o mundo, digamos assim, entre aspas, mais isoladas do restante de outros povos, acabam, né, sofrendo as consequências dessas ações. Segundo Milton Santos, né, recorrendo então a nosso geógrafo brasileiro tão importante, trata-se, na verdade, né, de acelerações múltiplas que estão ocorrendo, que são ou superpostas ou concomitantes, mas que, né, é inegável que estamos diante de uma fase em que a economia capitalista foi mundializada e impetrou uma adoção de um modelo técnico único, quase que soberano, né? Deixa eu ver, que silencia e apaga, né, as múltiplas formas de recursos naturais e humanos. Então, a gente está diante, né, de um capitalismo mundializado, porém, que tem, né, apesar de englobar a todos, ele opera de formas bem diferentes, de acordo com o lugar, de acordo com o momento, de acordo com, entre aspas, com as necessidades, né, de seus agentes. Vide, né, movimentos como o de proteção à natureza, o de defesa de minorias, né, que acabam virando estratégias de marketing, discursos políticos, e acabam, digamos assim, sendo cooptados pelo capital e se transformando ali, né, em, digamos assim, lenha para acelerar ainda mais o caldeirão, né, que nos destrói, né, a fornalha que está nos destruindo. Então, desde as primeiras formas de medir o tempo, né, a partir de fenômenos naturais, como o amanhecer, o entardecer, as estações, e mesmo o ciclo lunar, a tecnologia tem nos levado a um momento em que medir o tempo já não é algo que nos liga e nos referencia a um mundo e a um passou a cidade, é mais uma forma de gestão das atividades repetidas e burocráticas da vida social, né, da vida que a gente compartilha. Então, quando a gente olha para o calendário, quando a gente olha para o relógio, a gente não está preocupado mais com, por exemplo, com o ciclo, né, digamos assim, das plantações, com o cuidado com o rebanho. Não que a gente precise também recorrer, né, a um saudosismo bucólico ou coisa que o valha. Mas mesmo as relações, né, de pensar o calendário a partir daquele tempo em que você visita um amigo, a família, tudo isso vai se desfazendo e o calendário, né, os despertadores, os relógios que a gente porta agora com a gente de diversas formas, vão se tornando, na verdade, instrumentos que nos cooptam, estão nos acelerando o tempo todo e nos mobilizando a produzir, a consumir mais, a trabalhar mais, né? De forma que a gente acumule o máximo possível de renda, né? E transforme isso em mais e mais e mais. Então, a gente vive, né? E isso funcionando, como eu mencionei, de forma diferente, né? Dependendo de onde você vive, dependendo das circunstâncias em que você se encontra, essa aceleração vai funcionar de uma forma para você e diferente para outra pessoa, né? Quanto a isso, David Harvey, né, caracteriza a modernidade como uma mudança no modo de nos localizarmos no espaço e no tempo, de modo que agora a experiência que a gente vive, né, aquela que prevalece entre nós, é como se fosse, né, nas palavras do Harvey, um vagar confuso, né, de um lugar para o outro. Então, apesar de, por exemplo, a gente ter, entre aspas, mapas, GPS nos nossos telefones, nos nossos computadores, né, a gente conseguir se localizar, entre aspas, digitalmente com uma facilidade, muito aleatório, muito raso até, e que, digamos assim, no final das contas, funciona em prol unicamente de atividades burocráticas, atividades comerciais e, digamos assim, processos muito mais de interesse, né, de uma pequena minoria, do que, de fato, de uma vivência, né, compartilhada, de uma vivência mais profunda, digamos assim, em relação
a outros povos, a outras culturas que a gente pode, né, conhecer, dialogar e por aí vai, ou mesmo ao espaço natural que a gente poderia apreciar, poderia, né, de forma respeitosa, conviver e preservar. Então, essa visão, né, do David Harvey, ela é também compartilhada, né, por um outro estudioso, né, o sociólogo, né, Hartmut Rosa, que diz, né, que o tempo começa a perder o seu caráter orientacional e unilinear, né, pois o conjunto de sequências e cronologias parece estar se dissolvendo cada vez mais. Então, a gente se orienta ainda, nos orientamos, né, a partir de certos elementos do calendário, do relógio, da nossa agenda, mas esse orientar, ele é muito mais, digamos assim, como que um ponto arquimediano que eu posso localizar ele em qualquer momento, né? Posso utilizar um referencial ali, um referencial qualquer, como referência, mas é um referencial que não tem significado para outras pessoas. Pode ter significado para mim momentaneamente, no entanto, para outras pessoas é um significado que se perde, né? Que não vai ser compartilhado. Por isso, então, é um vagar, mas é um vagar também separado, né? É um vagar que você vai fazer de forma solitária. E isso a gente vê, né, sobretudo realmente com uma generalizada, né, digamos assim, de uma crescente gana assim que as pessoas vêm tendo em prol de uma individualidade que vai tomando, né, contornos gigantescos e que, por exemplo, mesmo nas atividades que deveriam ter um sentido exclusivamente compartilhado, quase, né, como, por exemplo, uma atividade cultural, você está ali compartilhando algo, ela se torna muito mais uma atividade de interesse individual em prol de um gozo ali momentâneo e que possa render, por exemplo, likes, que possa render publicações, do que de fato render, por exemplo, sentido para a minha existência, né? Então, essa desorientação, ela é o efeito, né, mais visível e determinante da presença, sobretudo, da tecnologia, né, em relação a essa predominância da tecnologia no modo como a gente se relaciona uns com os outros, e principalmente com o tempo, né? Há uma aceleração da temporalidade, né, e um consequente encurtamento do espaço, porque cada vez mais acelerados a gente vai perceber as distâncias como menores, vai perceber o nosso dia, né, como muito curto, como, né, não dando tempo para fazer nada, e por aí vai. E esse tempo acelerado, ele acaba por encurtar o espaço, ou melhor, comprimi-lo, e o que, né, até pouco tempo atrás era distante, era longe, né, vem a se tornar o próximo. E tudo que era inalcançável até pouco tempo, né, se torna alcançável, e não de um ponto de vista, como eu falei, de produzir um compartilhamento, é um alcançável simplesmente do ponto de vista de consumir. Eu posso consumir, por exemplo, inclusive, o espaço, né, entre aspas, o espaço sideral, a partir do momento em que, com, né, satélites, com telescópio, eu consigo me aproximar dessas distâncias, né, e desses tempos, dessas histórias, né, que tudo isso, né, vai por pontos ali que não se ligam mais uns aos outros e cuja temporalidade, né, de experiências individuais. Essa aceleração, né, deixa eu ver aqui, que modifica, né, nossa compreensão de tempo e, consequentemente, o modo como compreendemos e vivenciamos o espaço, está visível no fato de quem nasce em meio a essa compreensão do espaço-tempo, sendo condicionado por ela, torna-se incapaz, por exemplo, de caracterizar avanços tecnológicos ou mesmo catástrofes ambientais como eventos grandiosos e espantosos, né? Michele novamente citou na sua fala, né, a questão da transformação, né, da mudança climática, que, por exemplo, tem levado a gente a ver chuvas, né, e outros fenômenos naturais de forma cada vez mais fortes, cada vez mais destruidores, né? Mas que, por exemplo, as gerações mais novas acabam não percebendo isso com, digamos assim, a grandeza que aquilo ali deveria ser percebido. Assim como, por exemplo, uma geração não percebe, não vê grande diferença quando aparece um celular novo com uma característica, com uma função que traz um impacto ali, digamos assim, que é visível para uma geração anterior, né? Eles não percebem também
isso, né? Essa devastação que vai, né, nos consumindo o meio ambiente, e, né, eles vão se tornando cada vez mais, digamos assim, anestesiados em relação a tudo isso que vem ocorrendo, né? Eu sei que falando isso, né, parece até que estou numa idade super avançada, né, e estou percebendo as coisas, também me vejo, né, como sujeito, né, dentro desse processo. Assim como fiquei maravilhado com aquele que a gente chama, né, de lanterninha, passou a ser o smartphone, né, com inúmeros aplicativos ali que possibilitam a gente inúmeras coisas. Eu não me surpreendi tanto, assim como eu não vou me surpreender se amanhã talvez chegar um celular, por exemplo, transparente e, sei lá, com projeção, né, 3D e coisa que o valha, né? Esse tipo de tecnologia não nos impacta, não nos faz, né, não nos causa nenhuma surpresa mais. E a surpresa deveria ser, né, matéria, diria o Platão, né, para a gente pensar, para nos fazer realmente compreender tudo que está se passando. Vou voltar aqui do texto, porque eu estou fazendo, disse que ia me até o texto, né, mas acabo fazendo inúmeras divagações. Por questões, né, metodológicas e de limitação ainda do tempo, de forma irônica, né, eu vou acabar abordando aqui exemplos, né, e fenômenos que estão muito mais ligados às tecnologias digitais, né? Então, vou citar algumas tecnologias que, digamos assim, vão de forma mais grossa, né, e, digamos assim, mais impactante, realmente moldar o modo como a gente vivencia o tempo. Digo aqui, né? O fato é que vivemos um tipo de aceleração jamais imaginável, por exemplo, dentro dos paradigmas da física clássica, né? E de uma organização social pautada em instituições seculares e relacionáveis, como vimos poucas décadas atrás. Então, as pessoas que viviam, né, dentro de uma sociedade cujos parâmetros de velocidade eram o quilômetro por hora, mas ainda não na casa das centenas de quilômetros por hora, né? Os meios de transporte eram assim, os meios de comunicação também se davam numa velocidade muito menor do que hoje. Tudo isso, né, realmente mostra, atesta, né, como que a aceleração ela vem ganhando contornos, né, intensos. E trata-se de um momento, né, que somos impelidos a avançar, não em relação a parâmetros recentemente alcançados, né? O que nos leva a acelerar, o ponto de referência para a gente, não é a conquista, sei lá, do ano passado, mas é um valor, muitas vezes, abstrato, que simplesmente o mercado, né, ou instituições científicas, tecnológicas, etc., criam e fazem nessa aceleração ganhar realmente um status quase assim de inalcançável mais por outras instituições, por outras formas, né, de ver o tempo, e por aí vai. Por exemplo, o Raimundo Rosa, né, menciona a diminuição do tempo dedicado às tarefas e experiências que vivenciamos, dada a vasta disponibilidade de objetos para usar e coisas para fazer, o que só consumista, nós temos muito menos móveis, muito menos, digamos assim, objetos que a gente utilizaria no nosso dia a dia para realmente desempenhar as nossas atividades. Hoje, não só em casa, né, nós consumimos muitas coisas, nós temos diversos aparelhos, diversos recursos que a gente vai gastar, né? Se tem mais, nós vamos ter que gastar pouco tempo em cada um, né? Eu gasto pouco tempo, às vezes, no computador, depois para televisão, no livro, tenho cada vez menos paciência para ler um livro, né? Porque tem mil e uma coisas que eu tenho ali na frente para eu fazer. E que o diga, né? Então, os celulares, as mensagens que as pessoas utilizam para se comunicar, que ninguém escreve mais um texto longo. Ou ouve, por exemplo, até as mensagens de voz, ninguém escuta mais na velocidade normal em que a pessoa gravou a mensagem, né? Para nos atermos a exemplos realmente do mundo digital. A gente acelera até as mensagens que já costumam ser curtas, que já costumam ser realmente rápidas, tudo isso vai chegando a um patamar que parece quase cômico, né? Se não fosse trágico. Então, e tudo isso, né, se serve também de questões
como, por exemplo, a obsolescência programada, né? E ético, né? E continua sendo que a sociedade, né, utiliza. É uma lógica, né, de transição e de produção não só comercial, não só industrial, mas é também mesmo até estética, né? Então, é comum, né, que na nossa sociedade as matérias, os assuntos, no dia seguinte, né, digamos assim, de, entre aspas, bombarem, de fazerem sucesso, no dia seguinte eles já são ultrapassados, já não são mais, né, do nosso tempo, já são coisas de um tempo passado e não merecem, né, mais atenção, não merecem mais ser comentados, não merecem mais ser entendidos. E com isso, por exemplo, a gente que trabalha com educação, a gente se sente extremamente desafiado, né? Porque às vezes você prepara uma aula, prepara uma questão ali para levar para seus alunos, para um evento e tudo mais, achando que é um momento, que é uma questão, né, do momento, e não é mais uma questão conhecida ou que não é mais relevante, né? Que é simplesmente assunto do passado. E é isso, né, vai se moldando, né, completamente todas as nossas atividades. Nossas atividades vão se tornando cada vez mais fugazes e realmente o conteúdo que a gente produz, as ideias que a gente elabora, elas são cada vez mais descartáveis, porque elas já nascem obsoletas, né? Elas já vêm ao mundo obsoletas. Então, assim como as pessoas não têm mais paciência para o conteúdo, as pessoas também não têm mais, digamos assim, um respeito ou um cuidado, né, de apreciar o diálogo, apreciar o que é produzido, né, seja do ponto de vista da educação, do ponto de vista das artes, do ponto de vista mesmo das tecnologias, de modo a ver aquilo ali como uma coisa que precisa ser resguardada, que precisa durar. Pelo contrário, né, as nossas mídias, as nossas tecnologias digitais têm influenciado, têm realmente impulsionado o tipo de produção que é rápida, que só precisa realmente afagar o ego momentaneamente, né, dos supostos criadores de conteúdo, né, que é uma profissão que nova, né, se é que a gente pode chamar, pelo menos assim, é uma forma de ganhar dinheiro, né? Se é uma profissão, no sentido da pessoa ser, né, um profissional, ser uma pessoa que está trazendo algo ao mundo, a gente pode, né, a partir de inúmeros pontos, né, questionar isso. Mas, querendo ou não, né, esse topos, né, e esse tempo que esses produtores de conteúdo desenvolvem é o que está moldando todas as nossas atividades, não só realmente as atividades culturais, atividades de entretenimento, mas também as atividades realmente que produzem, né, inúmeras outras criações ali humanas. Então, vou pular um pouquinho aqui o texto. E falar, por exemplo, também de uma dada, né, esse crescente aparecimento, né, desses supostos criadores de conteúdo, essa presença também exacerbada das pessoas nas redes sociais, há também uma aceleração no modo como as pessoas vão discutir os assuntos, né? No modo como as pessoas não só consomem, mas no modo como elas vão dar a opinião, vão ali mencionar o que elas pensam sobre algo, né? Então, formar opinião, hoje em dia, não é mais, né, realmente você elaborar um pensamento crítico, um pensamento que vai tomar, né, em consideração diversas perspectivas, para que você elabore realmente uma coisa com o mínimo ali de profundidade, de clareza e de respeito pelo tópico. Hoje em dia, né, formar opinião é muito mais uma jornada assim, retórica aqui no sentido ruim mesmo, não no sentido, né, positivo, um tipo de retórica que massifica, né, determinadas ideias e que muitas vezes é utilizada de forma enviesada, né, por certas ideologias, por certos movimentos políticos, por certas tendências comerciais, né, enfim, por intuitos, né, por interesses privados e comerciais, e acaba, né, realmente transformando espaços potencialmente até criativos, como a internet, transformando aquilo ali em espaços realmente de multiplicação de discursos genéricos, discursos odiosos e, digamos assim, danificando mesmo a própria capacidade, assim,
cognitiva dos indivíduos, eu diria, né? Tornando a gente, assim, reprodutores de discursos simples, rasos e, né, por consequência, também perigosos. Tudo isso, né, começou não só com a TV, com o rádio, mas, digamos assim, até quanto a esses, né, elementos, a TV e o rádio, você ainda poderia compartilhar, né, dialogar com a família, né, em relação ao programa que você assistia de forma compartilhada, ou que você ouvia, né, o rádio durante uma viagem com outras pessoas, nem isso mais você faz de forma compartilhada, né? Você faz de forma isolada, e o produto, né, da opinião que você forma ali, você também joga na internet, mas não vai ser ouvido, né, não vai ser entendido pelos outros de uma maneira que, digamos assim, permita vocês compartilharem, de fato, o sentido daquela experiência. Isso tudo, né, vai ocorrendo, vai se desenvolvendo com um regime, né, de um capitalismo que vai ganhando contornos de realmente se apoderar digamos assim, do tempo biológico de forma completa, de forma que a gente vive, né, uma aceleração, como diria o filósofo, né, Jonathan Crary, que a gente vive num capitalismo 24/7. Né? Nós vivemos produzindo e consumindo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, mesmo quando a gente está dormindo, mesmo quando a gente está naquelas atividades que, a priori, seriam atividades desligadas do capitalismo, desligadas do mundo globalizado, como, por exemplo, realmente dormir, ouvir uma música, ler um livro, termina que a gente produz conteúdo, nós produzimos conteúdo quando a gente vai, por exemplo, a um site, buscar um livro. Hoje em dia, né, tem maneiras até mais invasivas de realmente tirar, né, digamos assim, dados, extrair dados dos nossos corpos, das nossas performances. Por exemplo, os nossos olhos, né, são cada vez mais vigiados, né, por tecnologias que, quando a gente está, né, diante de uma câmera, vai realmente, vai lendo, né, a movimentação do globo ocular, de modo a prestar atenção que elementos ali na página estão chamando a atenção, né, do sujeito, ou do possível cliente, né, ou do possível, né, produtor ali de informação. Então, se vê, né, como todo o nosso tempo, como todo o nosso esforço, mesmo aquele que não tem, a priori, realmente esse engajamento, essa intenção de ser um esforço produtivo, um esforço, né, comercial, acaba sendo cooptado, acaba se transformando em matéria, né, que vai produzir conteúdo, que vai produzir mais lucro para certos empresários, que vai, de alguma forma, movimentar, né, indústrias e comércio. E tudo isso ocorre, né, especialmente falando dessas tecnologias que vão percebendo o nosso corpo, percebendo as nossas ações, nossos discursos e adaptando o mercado a isso, né, para o mercado vender cada vez mais, para o mercado mobilizar as nossas forças inventivas para conduzir, né, enfim, novos produtos. Tudo isso, né, vai realmente ganhando cada vez mais, tendo um impacto cada vez maior por conta da inserção maior dessas tecnologias na nossa vida, né? Eu acho que aqui, por exemplo, nenhum de nós, mesmo a gente tendo, né, não sei, não posso dizer, né, enfim, a idade de quem está vendo esse vídeo agora, né, está vendo essa transmissão agora, ou de quem verá no futuro, né, outras pessoas verão essa comunicação, né, consigo imaginar múltiplas idades. E, a partir disso, eu consigo imaginar, por exemplo, pessoas que estão aí, como eu, na casa dos 30 anos, que quando a gente viu um computador pela primeira vez, nós, por exemplo, não nos perguntávamos, né, sobre como era, por exemplo, que aquilo ali ocorria, como era que aquelas imagens apareciam, como que as letras ali, né, iam interagindo conosco e por aí vai. E hoje, né, acho que é bem mais acessível para gerações mais novas, por exemplo, a questão das linguagens de programação. É cada vez mais cognoscível, né, para os adolescentes, né, para os jovens adultos e mesmo para as crianças, o entendimento, né, da presença de códigos, de algoritmos, de linguagens de programação que realmente vão moldando não só os aplicativos, mas vão moldando também
as nossas experiências, de modo que a gente pode falar, por exemplo, que as linguagens de programação, elas não só produzem os programas de computador, os aplicativos que a gente usa nos nossos celulares, mas elas programam também a nossa rotina, programam também, né, as nossas atividades, a nossa vida e a nossa experiência que a gente tem com o tempo, né, com a nossa interioridade, com a sociedade, uns com os outros, com a natureza, e por aí vai. De modo que, né, nas últimas 4 décadas, a gente vê realmente essa guinada tecnológica, sobretudo no campo, né, da informática e das biotecnologias, de modo que tudo vai se tornando manipulável, tudo vai se tornando programável, não só os aplicativos, né, as experiências que a gente tem com as máquinas, mas também o próprio corpo, né, o próprio metabolismo vai se tornando matéria que pode ser programada, que pode ser manipulada e definida para cumprir certas atividades. De modo que essa intervenção da tecnologia, na forma como a gente percebe o tempo, novamente menciono, né, como eu falei lá no início, é não só social, é não só, entre aspas, existencial, mas é também agora biológica, corporal, ela é material, porque realmente nós vamos sendo condicionados, seja por meio de tecnologias que aceleram nosso ritmo ali no dia a dia, seja por conta da inserção, né, realmente de alimentos, de medicamentos ou de tecnologias que vão adentrando literalmente nosso corpo, né, tornando meio que a gente chama como que androides, como diria a Donna Haraway, né, e, né, tornando o tempo que a gente experiencia um tempo cada vez mais acelerado, um tempo cada vez mais que dita, né, segundos para a gente desempenhar uma atividade X ou Y. De modo que, né, a tecnologia, então, ela organiza de forma totalizante o nosso tempo, os nossos sentidos, os nossos sentimentos, e mesmo aquelas atividades mais superficiais, mais, digamos assim, comuns do dia a dia, né, elas vão se tornando mediadas, elas vão se tornando, né, realmente cronometradas e definidas temporalmente a partir das tecnologias que a gente vai utilizar para mediá-las. E isso tudo, né, realmente vai enfim, nos levando a um modo, né, de desconexão, e assim também volto ao que foi falado no início, de desconexão não só entre nós, mas desconexão também com ritmos naturais que a gente tenta a todo momento controlar, definir, né, o ritmo não só das plantações, né, de colheita, o ritmo não só dos animais que a gente explora, fazendo com que eles se reproduzam, né, de forma muito mais acelerada, que seus corpos cresçam de forma também muito mais rápida para que a gente possa consumir e por aí vai, né? Então, tudo isso vai realmente ganhando contornos assim, temporais, contornos de uma aceleração que já adoece, né? Enfim, a todos nós e vai tornando a natureza, né? Vai fazendo a natureza entrar num tipo de compasso, né? Que realmente ela não teria condições de encontrar, mesmo eventos extremamente acelerados, que a gente pode perceber no meio ambiente, eles vão se tornando pequenos se a gente considera, por exemplo, as acelerações que a gente consegue fazer, né, certos seres vivenciarem, né, vão cada vez mais se acelerando. Isso tudo, né, realmente tendo como parâmetro os códigos-fontes, né, os algoritmos que vão orientando o modo como a gente desenvolve as nossas atividades. E, né, voltando aqui para o texto, os códigos a partir dos quais a tecnologia opera, eles são construídos com base em uma gramática específica, né? Isto é, eles se baseiam numa linguagem de programação que consiste em um conjunto de palavras que operam tais quais os verbos e regras que condicionam a sintaxe nas quais esses verbos são encaixados. A partir dos dados oferecidos pelos usuários, esses códigos são capazes de fazer, né, quase tudo, desde a exibição de vídeos e a reprodução de sons, até o processamento dos cálculos mais complexos e mesmo a exploração e estudo do próprio comportamento humano. Ocorre que, apesar de semelhante, né, às linguagens que a gente utiliza para nos comunicar, esses códigos que a gente utiliza, né, eles são, em geral, muito engessados e acabam por matematicizar, né, tudo aquilo com que operam. Então,
as nossas atividades, né, elas vão se tornando aceleradas e elas vão se tornando quantificáveis, elas vão se tornando realmente mensuráveis do ponto de vista numérico ali e vão se tornando muito mais facilmente manipuláveis a partir disso. E aí, a temporalidade que a gente passa a viver, essa temporalidade acelerada, a temporalidade também do loop, né, utilizando esse termo, que é um termo muito presente na maioria das linguagens de programação, né, que é justamente a repetição de um processo dentro do código-fonte. Quando aquele processo, o usuário executa ele agora, e depois ele volta, né, a ser executado no código. A vida da gente tem se tornado cada vez mais isso, né? Em vez de estarmos vivendo, né, numa forma de organização social, política, etc., que possibilite o novo aparecer, né, outras formas de convivência, outras formas de experienciar o tempo, de nos relacionar com a natureza, o que a gente vê é a repetição de um ciclo, né, de vida que é mecânico, aliás, não é nem mais mecânico, que é realmente digital, que é acelerado, manipulado por indústrias, né, por instituições com os objetivos mais ali grotescos que se pode imaginar, e com isso, né, esse loop nos leva, né, a essas atividades repetitivas que realmente não nos permitem sequer fazer uma meia-culpa, né, fazer uma crítica, nos compreendermos enquanto sujeitos que estão sendo manipulados, acelerados, né, e levados a um patamar, né, em que, como foi dito no início, né, a gente se torna os principais agentes que transformam a realidade, né, do mundo em que a gente vive, né, do espaço físico que a gente vive. Então, eu teria aqui ainda muito mais coisa para falar, né, uns pontos para mencionar, mas realmente vou finalizar com uma citação aqui de um autor que eu tenho gostado muito de ler, o Franco Berardi, né, um escritor italiano, que diz o seguinte: como pode haver futuro, né, quando tudo já está escrito? A técnica divindade benéfica, da qual o futurismo esperava a beleza, a velocidade, a riqueza e, sobretudo, o futuro, revelou-se uma divindade despótica que anula o futuro, transformando o tempo em repetição, em ilimitada geração de fragmentos idênticos, né? Fim de citação. Então, dado, né, o tema que a gente partiu para pensar, né, o tempo que nos resta, parece ser muito pouco, né? A gente tem pouco tempo para fazer algo, ainda que esse pouco tempo seja, provavelmente ainda, né, assim espero, o suficiente para a gente fazer algo novo, para a gente realmente nos recolocarmos no mundo de uma forma realmente mais sadia, mais saudável, e que, né, não só para nós, seres humanos, mas para todas as espécies, e mesmo para o meio inorgânico, né, que também tem seu valor para a nossa vida e para a vida em geral, e, né, que a gente pudesse conquistar realmente uma nova configuração, uma configuração mais interessante, mais colorida, como diria, por exemplo, Ailton Krenak, né, que é um autor também que tenho lido e que, digamos assim, nos inspira, por exemplo, a pensar o fim do mundo, né, que, como diz ele, já aconteceu diversas vezes, talvez não para o homem branco, europeu, né, de classe média, não perceba que o mundo acaba, né, todos os dias, para inúmeras pessoas, para inúmeras espécies, né, de seres vivos, mas que esse inevitável fim do mundo, né, ele pode significar o começo, né, de novos mundos, de novas possibilidades. A gente precisa apenas, né, reconquistar essa capacidade de visualizar esses novos começos, de perceber essas possibilidades que a gente tem diante de nós, né? É isso, pessoal. Obrigado pela paciência e, né, fico aqui aberto, então, a questões, ao diálogo com vocês. Desculpa, né, a demora. Parabéns, professor João, muito bom, mais uma vez agradecendo aí. E muito instigante, né? Como já havia dito na fala da professora Michele, como que essas questões que vão mostrando para nós a condição atual na qual estamos, como que essa fala também nos impulsiona a pensar sobre isso, né? Um tema que não necessariamente é tido como basilar na reflexão filosófica, pelo menos na formação do estudante, do pesquisador em filosofia, mas da qual nós dependemos, né? Porque é necessário que tenhamos mundo, é necessário que tenhamos onde viver e que essa vida seja
de qualidade para que a reflexão filosófica, de fato, possa acontecer. Então, muito obrigado a você, professor João, a você também, professora Michele. E agora a gente vai para os comentários. Eu vou já começar com alguns comentários que apareceram aqui no chat, e aí ver também se a gente tem alguma pergunta, alguma coisa para continuar esse debate, tá bom? Muito obrigado. E aí eu já queria começar com um comentário da professora Lilian. Ela diz o seguinte: Lewis Mumford, no livro Técnica e Civilização, não sei se pronunciei certo, aponta que, ao contrário do que se possa imaginar, não foi a invenção da máquina a vapor, mas a do relógio, feita ainda no período medieval por um monge que pretendia controlar os intervalos entre as orações diárias, o que tornou possível o advento do capitalismo, justamente porque no sistema de produção-consumo capitalista, o tempo é a variável mais relevante para determinar a eficiência do trabalhador. Ou seja, o que importa não é apenas produzir cada vez mais, mas produzir cada vez mais em uma unidade de tempo cada vez menor. Assim, o tempo perde sua organicidade, como mencionada pela Michele, e se torna o tempo mecanizado que pode ser medido e controlado pelo capitalista. Não por acaso, o lema clássico do capitalismo é time is money, né? Tempo é dinheiro, e eu acho que entra, né, nessa discussão. Professor João, professora Michele, vocês gostariam de comentar essa colocação da professora Lilian? Acho que articula bem com a fala dos dois, né? Se vocês puderem contribuir um pouquinho mais para a discussão, a gente ficaria muito agradecido. Fala aí, João. Assim, posso, né, pegando isso que Lilian falou, e que agradeço, eu penso aqui sempre, né, quando a gente menciona o relógio, que quando o relógio surgiu, né, ele serviu sim de instrumento, né, como o Ford coloca, né, como instrumento, como, digamos assim, o principal elemento ou combustível que serviu ali para a implementação, né, das rotinas laborais, né, que o capitalismo tanto explora. Mas também, por exemplo, ele era utilizado, o relógio de bolso, por exemplo, ele se tornou um recurso que muitos trabalhadores, né, trabalhadoras recorriam para, por exemplo, ter a possibilidade de ter ali um minutinho, né, para realmente controlar a sua produção, para controlar, né, como o seu trabalho estava sendo vendido. Só que a gente sabe que não há, né, meios de negociação, não há meios de diálogo entre o capitalista e o trabalhador, a trabalhadora, né? Então, por mais que muitas vezes esses sujeitos, né, tentem utilizar desses mecanismos para, digamos assim, adquirir alguma dignidade, para tentar ter um controle sobre a própria rotina, para, por exemplo, reivindicar um momento de pausa, né, para ir ao banheiro, para fazer suas refeições, para mesmo descansar, né? Esses instrumentos, eles são muito mais utilizados de forma eficaz, realmente pelos donos do capital, pelas pessoas que realmente controlam Eu acho que travou um porque é o pouquinho. vídeo de todo mundo aqui. Voltou. Voltou? Voltou? Sim, voltou. Sim, mas não ouvimos o finalzinho da sua fala. Eu acho que agora voltou, professor. Finalzinho da sua fala a gente não conseguiu escutar. Voltou agora, será que está ok mesmo? Tá ok. Sim, Tá, gente, obrigado. Desculpa. Então, assim, em resumo é isso, né? O que eu quero dizer, lembrando isso, né, é que a tecnologia, apesar, né, de ter se tornado o principal parâmetro para nos condicionar, ela poderia muito bem ser utilizada de forma criativa para realmente possibilitar outras formas de organização do nosso trabalho, das nossas forças, né, inventivas, da nossa criatividade. O problema é, no sistema que a gente vive, esses instrumentos tecnológicos, né, essas ferramentas que aparecem, elas são utilizadas não em nosso benefício, mas realmente
sempre em detrimento, né, da nossa liberdade, das nossas capacidades de imaginar um mundo diferente. Então, em vez de utilizar o relógio para ver a hora que eu vou encontrar com os meus amigos, né, para ter uma hora ali certa, para não, sei lá, não haver desencontro, ele se torna muito mais, por exemplo, um elemento em que, se eu não estou, né, digamos assim, acordado o maior tempo possível para produzir, para publicar, né, falando aqui do nosso caso, para participar do maior número de eventos possíveis, para dar, né, o maior número de aulas, ler a maior quantidade de livros e tudo mais. Se não é para isso, a gente fica insatisfeito. Então, em vez de realmente aproveitar as possibilidades que o tempo, né, que a vida tem a nos oferecer, e com isso a tecnologia também, enquanto invenção humana, a gente acaba realmente cedendo muito mais a essas forças que cooptam esses instrumentos e acabam cooptando também, né, a nossa vontade de viver, a nossa criatividade, né, a nossa, enfim, inventividade, e por aí vai. Obrigado, professor João. Professora Michele, quer comentar também alguma coisa nesse sentido? Eu achei super interessante a colocação da Lilian, eu desconhecia, né? Enfim, essa passagem do Lewis Mumford, e isso me fez lembrar de um historiador, o Moishe Postone, que é um historiador marxista, que faleceu há pouco, que ele fala uma coisa muito interessante. O livro, acho que é Tempo, Trabalho e Dominação Social, que, enfim, ele faz todo um estudo sobre a questão do tempo no capitalismo e aponta, né, diversas coisas que corroboram com a fala do João, mas ele coloca algo que eu fiquei impressionada e que me lembrou isso, em certa maneira, né, que os próprios marxistas o criticam porque ele problematiza a própria ideia de trabalho, né, como sendo algo da ordem da moral, né? Não seria nem do sistema, para o sistema funcionar, né? Não seria nem algo econômico e sim algo moral, né? Então, existe essa problematização do trabalho enquanto essa coisa que você tem que produzir, você tem que fazer. O trabalho, ele é da ordem do moral também, né? Então, me lembrou um pouco isso, né? Que também tem essa própria cobrança moral, social, né? Que você tem que produzir alguma coisa, você tem que, né, estar sempre trabalhando, né? Então, isso ultrapassa a esfera econômica, né? E essa aceleração, ela é uma aceleração também que ela vem de um fundo moral, né? Me lembrou essa crítica do Moishe Postone, que eu acho bem interessante, nessa passagem da Lilian me lembrou isso, assim, e acho que é algo para a gente pensar a respeito, né? A nossa própria relação com o trabalho, como o João bem colocou, né? Nós não temos mais aquele tempo, o relógio não é mais o relógio para marcar o tempo que você vai encontrar uma pessoa querida, que você vai se reunir e que, de fato, vai ter uma experiência coletiva, né? As pessoas, elas estão muito centradas nelas mesmas, a experiência ela é individual, ela é algo que vai produzir, enfim, uma postagem, uma foto, um não sei o quê, né? E, enfim, né, essa relação também das pessoas em sociedade, ela pode, de alguma maneira, ter uma relação com essa própria, com essa noção de trabalho enquanto algo que emana de uma certa moralidade, né? Então, eu acho que é algo para a gente pensar bastante a respeito, né? E também, ao mesmo tempo, isso me lembra alguns teóricos, né, da filosofia africana e povos tradicionais também que colocam a questão do bem viver, né? E são pessoas que, de fato, sabem viver bem melhor do que nós, ocidentalizados, né? Que temos essa relação muito... muito visceral, né, com a produção, né? Somos muito cooptados pelo capitalismo. Obrigado, professora Michele. Enquanto a gente não tem aqui outras perguntas no chat, eu queria fazer mais uma para a senhora. Na hora que você estava explicando ali sobre a nomenclatura do antropoceno e outras maneiras de nomear esse período em que nós vivemos, me lembrou da importância
que a filosofia dá, né, para conceitos, para noções, e a partir desses conceitos e dessas noções é que se constrói todo um discurso filosófico, né? E aí, gostaria que talvez você pudesse falar um pouquinho mais sobre exatamente esses embates, ou exatamente sobre essa busca por um nome que caracterize isso que nós vivemos, e como que isso é importante para uma esperança, até mesmo nesse sentido do tempo, né? O que podemos esperar daqui para frente, né? Como que a própria escolha ou a própria nomeação desse tempo que vivemos pode nos ajudar a sobreviver a esse momento no qual chegamos, né? Se puder comentar um pouquinho. Obrigada pela sua pergunta, sua colocação. Acho super interessante pensar essas coisas, né? E a gente sempre tenta precisar, como você bem disse, conceitos, né? Mas a gente vive um momento curioso na filosofia, né? De atravessamento assim, de área, né? Eu acho que o nosso próprio campo ele está se transformando em algo muito mais próximo do campo social também, né? E eu particularmente acho isso muito positivo, né? Tem gente que não gosta, né? Acho que os mais canônicos detestam isso, mas eu acho muito interessante, inclusive a própria, né, ideia de antropoceno, ela chegou fortemente, né, para ser discutida, e me parece que a filosofia foi ainda das últimas áreas a acolher, né, essa discussão, que é uma discussão do campo social, do campo científico social. Eu acho interessante, assim, agora, né, pensando de um ponto de vista filosófico, essa transformação dos nomes me parece muito positiva, né? Porque, assim, o antropos, né, quando surgiu a ideia do antropoceno, eu lembro que eu estudava na PUC, e em 2013, isso já, enfim, já estava todo um caldeirão dessa coisa do antropoceno que já estava sendo super discutido em outros lugares, e isso estava chegando no Brasil, né, com a Débora, que esteve com vocês, eu participava do grupo dela, de pesquisa lá na PUC e tal, e ela fomentou muito, né, essas questões aqui no Brasil. Inclusive, foi uma das pessoas que organizou o evento que o Bruno Latour veio, Isabela Stangues, Nomes de Gaia. Foi um evento incrível, assim. E eu lembro que, naquele momento, quando a gente recepcionou, né, aqui enquanto alunos e alunas, o antropos, aquilo fazia muito sentido, o antropos, né? E aí vem justamente esse momento de uma certa dessa crítica, né, que o Jason Moore faz, que ele coloca, não, mas veja bem, isso aí é 2015, se eu não me engano, essa crítica do Jason Moore e da Donna Haraway, que eles falam, não, mas veja bem, esse antropos né, não dá para colocar todo mundo nesse mesmo lugar e nesse mesmo barco. E como aquilo, né, abre assim, uma visão, algo que fazia tanto sentido. Sim, nós estamos destruindo tudo, nós estamos emitindo CO2, vamos atingir 400 partes por milhão de CO2 na atmosfera, isso é um desastre, vai aumentar a temperatura, não sei o quê. E aí vem né, mais esse movimento de uma pessoa que é da sociologia, a Donna Haraway, que né, ela é uma grande pensadora, mas ela não é propriamente, né, uma filósofa de formação, né, por assim dizer. E o Jason Moore da sociologia. E aí isso também, né, foi algo que abriu, assim, e até essa própria ideia da Donna Haraway, não, então vamos chamar isso de um nome que possa nos dar alguma, não seria esperança, mas, né, porque ela não falaria esperança, mas seria uma certa razão para achar que, sim, tudo bem, vai ser ruim, mas pode ser que exista aí uma possibilidade de reconstrução, né? E essa possibilidade de reconstrução, eu acho que essa que é a ideia, né, desse tio Luceno dela, essa possibilidade, como que isso se daria, né? Essa ideia, então, de alianças, e o Bruno Latour também vai explorar isso depois, né? Essa coisa de fazer parentes, e algo que dialoga muito com as culturas originárias, né? E cultura indígena aqui do Brasil também, essa coisa do parente. Então, tudo isso né, vai abrindo o nosso leque para o pensamento. E eu acredito que vão surgir outros nomes, sim, e outras pessoas vão propor, né,
problematizações que fazem, então, esse pensamento contemporâneo estar em movimento. Isso é muito legal. E eu acho bom isso, né? Que a coisa ela está acelerada, está andando muito rápido mesmo, como o João colocou, mas ao mesmo tempo isso nos movimenta o pensamento, e que a gente possa então se encontrar e falar sobre essas coisas e nos espantar, né? Como o João colocou também, que eu achei super legal que ele falou do Platão, tá aí a surpresa, né? E o espanto, né? Isso tem que produzir alguma coisa, produzir pensamento. As pessoas não se espantam, então elas não, né, não produz pensamento, não produz, né? Eu acho super interessante isso. Espero que venham outros nomes aí para a gente que nos choquem, que nos provoquem, né? E que abram as nossas possibilidades de perspectiva sobre o problema, que é um problema muito sério e grandioso, e vamos tentar sair dessa, né? Muito obrigado, professora. De fato, a gente fica pensando, né? É porque esses termos, eles movem também o nosso campo investigativo, né? A gente quer investigar, a gente quer saber, e a gente se espanta, e a gente quer, de fato, entrar nessa discussão, principalmente aqueles participantes que não estão familiarizados com esses termos, né? Eu acho que no meu caso, acho que causa espanto, e esse espanto é o que move a querer conhecer, porque são termos que na filosofia contemporânea e essa discussão aparece, mas que nem sempre estão aí numa formação canônica da filosofia, e quando a gente se depara, a gente acaba querendo compreender e escutar um pouquinho mais. Então, muito obrigado aí pela sua resposta também. João, já que o pessoal não colocou mais perguntas, eu queria só fazer mais uma para você também. Você tratou bastante da questão da temporalidade, né? Principalmente aí trazendo essa noção do encurtamento das distâncias, mas também da aceleração. Então, se a gente juntar encurtamento com aceleração, os efeitos ainda ficam maiores. E eu queria que talvez você pudesse falar, se você puder falar para a gente um pouquinho mais, sobre uma relação que eu acredito que seja desnivelada entre aqueles que detêm o poder dessas mudanças, né? Tanto da aceleração, do consumo, dessas ferramentas digitais que nos espionam e estão ali controlando as nossas, aquilo que a gente faz, e esses outros sujeitos que estão do outro lado, né, não são tão inocentes também, porque tem uma parte de responsabilidade, mas numa relação de nível estão muito, muito abaixo da relação de poder fazer algo diante dessa aceleração e diante dessa dominação. Então, não sei qual que seria talvez um caminho, ou como que esses autores que você estuda, ou a sua própria perspectiva mesmo, poderia apontar para que a gente conseguisse se libertar ou fazer algo mesmo, mesmo estando em relação tão desnivelada com esse poder capitalista, esse poder que toma conta aí desse período que nós vivemos. Obrigado, Daniel, novamente pela pergunta. E, assim, a saída, né, para pensar, já começando assim pelo final da sua pergunta, para pensar outras formas, né, de realmente nos relacionarmos, eu acho que é, sobretudo, um momento de escuta, né, da gente realmente conhecer o outro, tentar ouvir o outro, né, o outro aqui no sentido de... deixa eu só ver se vocês estão me ouvindo. Então, né, porque o vídeo por vezes congela, né, Sim. mas... Tá, obrigado, gente. Então, é um momento de escuta, de conhecer, né, outras formas de você viver, de você, né, comungar, né, com seus companheiros e companheiras, né, de comunidade, e, né, sejam as diversas comunidades que existem. Mas, assim, isso que você colocou realmente um dos pontos mais gritantes, né, porque existem pessoas vivendo em temporalidades de exceção, em temporalidades, em ritmos, né, os mais diversos, e que são, né, explorados, que são condicionados por certos agentes. Então, por exemplo, nesse livro que eu falei para vocês, que né, do qual eu com as minhas duas colegas, né, amigas e companheiras de pesquisa, a gente escreve sobre essas formas de temporalidade que realmente vão se tornando, são de exceção, mas são, digamos assim, hegemônicas. E a gente, por exemplo, analisa algumas formas que
acabam sendo constantes assim no nosso dia a dia. Como, por exemplo, as pessoas que vivem na situação de pobreza, de miséria, em que para elas o tempo vai passar de forma talvez até que não passe, né? Porque passado elas não têm, e se tem, né? Se elas têm história, não interessa a ninguém. Não é uma história que precise ser contada, que as pessoas queiram, né, ouvir. E o futuro delas, né, não existe. O futuro é apenas o do amanhã, no máximo, né, em busca do pão, do alimento do amanhã. O futuro de imaginar, né, uma viagem, um sonho a realizar, um encontro com outras pessoas, né, a construção de um projeto, etc. Tudo isso, né, não está realmente no horizonte ali de possibilidade para utilizar um horizonte de expectativa, né, para utilizar um termo do historiador Reinhard Koselleck, né, então não está ali no horizonte dessas pessoas, assim como realmente não faz parte do interesse, né, da população em geral saber do passado dessas pessoas, portanto é um presente extremamente precário no qual elas vão viver. Da mesma forma que pessoas que estão encarceradas, né, elas são privadas ali do presente, né, de viver um presente em inúmeras possibilidades, enfim, um presente, digamos assim, diverso em possibilidades, e acabam realmente tendo também o seu futuro negado, né, dado que quando saem do encarceramento, né, quando vão ser, entre aspas, ressocializadas, são pessoas que vão ter inúmeras dificuldades para realmente estarem de volta de forma integral na sociedade, e com isso vão acabar, né, novamente marginalizadas, e pessoas cujo passado, né, elas querem esquecer, a sociedade quer esquecer, e por aí vai. Então, são inúmeras as formas assim, que a gente realmente vai encontrar sujeitos, né, no nosso tempo aqui, na nossa sociedade, vivendo uma relação com o tempo muito precária, muito dolorosa e, digamos assim, realmente quase assim doentia, né? Não por realmente produção deles, mas por produção enfim, das inúmeras instituições que a gente tem no nosso tempo e que levam, né, as pessoas a se tratarem dessa forma, a explorarem umas às outras e realmente a roubar o futuro, apagar o passado e tornar o presente, né, uma situação precária e de dor. Né? Então, a gente precisa isso, a gente precisa reconhecer as pessoas que estão nessas condições, conhecer, né, o que elas passam, conhecer a nossa própria temporalidade e, com isso, né, imaginar outras, tentar imaginar outras saídas, outras formas de realmente de nos relacionarmos, né? E aí, como a Michelle colocou, é algo que a gente precisa realmente de inúmeros outros encontros como esse para discutir, para elaborar, né? E não só eventos acadêmicos, não só eventos aqui, né, dentro dos muros da universidade, mas, sobretudo, eventos com a população de diversos, né, lugares, de diversos setores e culturas, né? E, enfim, backgrounds aí diversos. Seria isso, Daniel. Muito obrigado, João. Queria agradecer vocês mais uma vez, né? Vamos chegando aí ao final dessa conferência, chegando também ao final do nosso evento. Nós tivemos como intenção tratar esse tema da natureza, então buscando desde o conceito filosófico do que é natureza, mas tratando também da esperança, da atual condição que nós temos, dessa constatação do momento climático que nós vivemos. E vocês dois, de fato, foram brilhantes nesse encerramento. Gostaríamos de agradecer, eu gostaria de agradecer em nome de toda a comissão organizadora do evento, né? Agradecer a todos os participantes que estiveram aqui conosco, né? Agradecer também quem estiver aí assistindo esse vídeo em outra temporalidade, em outro momento, para que também possa entrar nesse debate, para que essa pequena contribuição que está aqui no âmbito da universidade, né, ela possa extrapolar esses muros, que ela possa também mover outras pessoas para que esse discurso ele se multiplique e que a gente possa também, dentro da nossa expertise, né, da nossa função de pesquisador, de professor, que a gente possa também conseguir contribuir para que nós cheguemos a um lugar melhor do que estamos hoje. Então, muito obrigado, professora Michelle, muito obrigado, professor João, muito obrigado a todos que participaram aqui da nossa conferência, gratidão pela fala de vocês,
e nos encontramos na próxima oportunidade. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Um abraço a todos e todas. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Obrigado.